Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de nos apresentar aqui. A gente está com o Fernando Falck, que é o nosso gerente de engenharia de segurança aqui do Brasil. A Maria Augusta, que é a nossa responsável pelo marketing aqui do Brasil também. Eu sou Paulo Henrique, PH, como está aí no slide. Sou Security Engineer, atendo as operadoras de telecomunicações, que a gente chama de telco, e a gente tem com a gente hoje também o Gustavo Borro. Ele é responsável por clientes na região de São Paulo, tanto públicos quanto privados, certo, Gu? Aí, bom dia, pessoal. Beleza. Hoje a ideia é a gente mostrar para vocês como é que funciona a solução da Checkpoint para o mundo de internet das coisas, na realidade. Tudo que a gente tem de dispositivo não operado por uma pessoa, vamos dizer assim, são dispositivos conectados à internet, conectados à rede e que não tem um operador o tempo inteiro, a gente chama de IoT, né? Internet das coisas, Internet of Things. E a gente tem uma solução para esse mundo. E por que que é importante ter segurança para esse tipo de dispositivo? A gente tem visto, né, acontecerem vários ataques, várias ocorrências de hackers se aproveitando da vulnerabilidade ou da falta de estrutura de segurança para esses dispositivos e fazendo o, a maior quantidade de fraudes, de usos incorretos desses dispositivos que a gente pode imaginar. Então, a gente teve aí um caso grande, um caso importante, aliás, de que câmeras de vídeo monitoração estavam sendo hackeadas, expondo a imagem que essas câmeras geram. Então, isso é uma baita preocupação, porque a gente vai ver mais para frente, tem um slide aí específico sobre isso, mas você conseguindo acesso à filmagem, você pode ter acesso a informações importantes, desde disposição em uma transportadora de valores, disposição das coisas e funcionamento do dia a dia de uma transportadora de valores, por exemplo, bancos, quer dizer, é um negócio bastante perigoso para a operação das empresas. Uma outra coisa que aconteceu numa cidade perto de Tampa, na Flórida, a cidade se chama Oldsmar, uma cidade pequenininha. Houve um ataque lá que o hacker entrou no sistema de tratamento de água e começou a aumentar a concentração de um produto chamado hidróxido de sódio. Esse produto ele é usado para mudar o pH da água, né, acidez ou base, ou transformar em ácido ou base. E ele mudou a concentração desse produto de 100 partes por milhão para 11 mil partes por milhão. Isso daí, trocando em português, né? Sem querer, eu sou ruim de química, mas sem querer passar uma impressão aí, é envenenar a água. Simplesmente isso, né? Você ter acesso a um negócio tão básico quanto a água e transformar uma coisa fundamental para a vida em um veneno, né? Então, esse ataque foi contido pelo método que foi usado, o pessoal de operação percebeu na hora que estava acontecendo e reverteu as modificações. Não chegou aí água envenenada para distribuição, mas é um negócio absurdamente perigoso, né? A gente teve um caso também, se não me engano, foi 2016, isso aí, 2016, uma determinada fabricante de chipset de câmera também deixou uma vulnerabilidade violenta lá disponível, que era vazou o username e senha para você se conectar a essas câmeras, e eram 4,3 milhões de câmeras que foram aproveitadas para gerar uma rede gigante de bots, né? Você poder usar essas câmeras para gerar tráfego e atacar sites como, por exemplo, o DIN-DNS, eles conseguiram gerar tanto tráfego que conseguiu tirar do ar
o serviço de DNS. Então, isso em 2016. A gente já está com 7 anos desse ataque aí, e nessa época eu me lembro de ter ouvido falar numa geração de mais de terabit por segundo de tráfego e que, obviamente, tirou do ar a, a operação do DNS naquela oportunidade. De novo, um dispositivo IoT, uma câmera vulnerável, que tinha um negócio, tinha uma vulnerabilidade intrínseca nela e que gerou uma dor de cabeça violenta para muita gente, tanto os provedores de serviço, como de DNS, quanto os usuários desse provedor, desse serviço de resolução de nome. Um impacto bastante importante aconteceu. Nós temos de novo essa menção aqui ao ataque ao sistema de tratamento de água na cidade da Flórida, né? Para reforçar que a gente precisa realmente ter muita atenção para esse tipo de dispositivo conectado na internet, que ele tem um reflexo na nossa vida, vamos dizer assim, na nossa vida virtual, na navegação e o provimento de serviços para navegantes de internet e também para nossa vida física, né? Correndo o risco aí de ter um envenenamento da água. Nos Estados Unidos, teve uma pesquisa feita pela Forrester, entrevistando usuários nas organizações, nas empresas, e quando a pergunta era quais eram as suas preocupações quando você implanta internet das coisas. E o primeiro item, né, o item número 1 aqui, citado por todos eles, está meio pequenininho aqui, mas é a segurança. Então, 29%, 28% dos respondentes da pesquisa disseram que a segurança é a preocupação número 1 com relação a implantações de IoT. Tá? Esse daqui é o slide que eu estava querendo mostrar, estava mencionando anteriormente. A gente vê, ou houve essa invasão de privacidade aqui a partir de um aspirador de pó. Então, tem uma câmera no aspirador de pó. Esse dispositivo, se ele não for reconhecido, se ele não for controlado, ele pode, como aconteceu com essa pobre coitada dessa moça aqui, ela foi fotografada no banheiro, né? E, de alguma forma, esse hacker conseguiu invadir o aspirador de pó, tirar a foto da moça enquanto ela estava aqui usando o banheiro e depois publicar isso, né? Então, quer dizer, reforçando, pessoal, né? Afeta a nossa vida nos mais diferentes aspectos aí, o fato da gente ter esses dispositivos desprotegidos na nossa rede e onde a gente trabalha. Dispositivos como um Network Attached Storage, né, um NAS, ou um NoBreak, que em inglês o pessoal se refere a eles a UPS, né, Uninterruptible Power System, eles também são alvos. A gente tem esses dispositivos que eles são smart, hoje tudo é smart. Esses dias eu estava vendo a gente precisou trocar a máquina de lavar roupa aqui de casa e a máquina de lavar roupa. Existem modelos que estão ligados na internet. Você controla a máquina a partir da internet e recebe avisos no seu celular quando o produto, quando a lavagem está completa, para você ir lá estender a roupa. Então, tudo quanto é dispositivo que a gente tem em casa e nos nossos escritórios, aparentemente a tendência é se conectarem à internet. E isso acontecendo, eles passam a ser alvos de ataque ou instrumentos, ferramentas de utilização por um hacker para poder invadir a rede da sua empresa e roubar dados, né? No breaks são o terceiro tipo mais comum de dispositivo que pode ser atacado por esse tipo de indivíduo mal intencionado. Tá? Mais do que isso,
60% desses dispositivos inteligentes, os no-breaks inteligentes, tem pelo menos um CVE de gravidade crítica, que não foi corrigido. Então, além de tudo, o pessoal de TI não vai se preocupar com acertar, aplicar um patch no no-break, né? De repente, até no NAS, tudo bem que ele é um dispositivo de TI, mas um no-break, né, é uma coisa de infraestrutura. A É, gente precisa ter uma maneira de fazer esse controle também. exato. E até, PH, te cortando um pouquinho aqui, mas Por favor, Gustavo, fique à vontade. esses dispositivos, tanto um NAS quanto um no-break, eles ainda são um pouco mais próximos de TI do que outros, né? Então, quando alguém vai fazer inventário de TI, em grande parte pode até entrar o NAS ali, tranquilo, o pessoal pode inserir. No break, às vezes sim, às vezes não, né? E em pouquíssimos casos, o pessoal começa a considerar a câmera, a televisão, a catraca, a Uhum, fechadura, né? sim, Então, quando a gente fala desses dispositivos que são um pouco mais próximos e eles têm esses números de 60% pelo menos ter um CVE com gravidade crítica, já chama muita atenção porque imagina os outros que não são tão próximos da área de TI, né? exato. Então tem um controle muito menor e a questão de vulnerabilidades é uma preocupação pequena também dos fabricantes, porque puramente eles querem que tenha uma experiência boa para o usuário, né? Uhum, Então não necessariamente segurança vai ser um foco, né? exato, perfeito, Gustavo. Tem uma outra, acho que outro impulsionador importante dos fabricantes é custo baixo, né? Então, até um no-break, nem tanto, mas uma câmera de vigilância, uma catraca, esse tipo de coisa, ou um sensor de temperatura, eventualmente, são dispositivos que os caras têm que colocar a centenas num prédio, milhares às vezes. E aí isso realmente tem o preço baixo tem uma importância grande. E preço baixo vai ser o mínimo possível dentro daquele dispositivo. Então, não vai ter memória a mais para você colocar um agente de segurança, esse tipo de coisa. Grande Perfeito? fonte de preocupação, né? Botnets de IoT, a gente acabou de falar, né, que as câmeras foram transformadas em zumbis, gerando tráfego para derrubar sistema. Eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes. Essa apresentação ela vai estar disponível depois para vocês verem com calma, vai ter gravação para quem quiser. Mas os pontos que são mais importantes da gente ver aqui, por que que dispositivo IoT é muito visado por atacantes? Primeiro, porque eles são alvos fáceis, né? Os dispositivos, é, é, eles são implantados, vamos dizer assim, de qualquer maneira, sob o ponto de vista de segurança. Então, vai ter lá credencial padrão, que a gente comentou no caso do ataque das câmeras, os serviços estão expostos, então, porque essa câmera normalmente ela se conecta com um serviço em nuvem para que você possa ver do seu celular a imagem que ela está captando. São dispositivos que estão ativos 24/7. Então, se você for atacar um computador de usuário, normalmente ele está funcionando durante o expediente. Uma câmera não, uma câmera vai ficar ligada 24 horas por dia. Os padrões de segurança embarcados nesses dispositivos são baixos, né? Então, é fácil é muito mais fácil você invadir a câmera de vigilância da casa do meu vizinho aqui do que um servidor dentro do data center de um grande banco, né? É muito mais fácil você chegar na câmera. Ou essa câmera pode estar na rede do banco. E aí você, em vez de quebrar a barreira para entrar no servidor, você entra na câmera e da câmera você se movimenta lateralmente dentro da rede do banco, né? Eles Esses dispositivos raramente são monitorados, e como a gente falou, eles são mal mantidos, eles não estão na planilha de patches periódicos do pessoal de TI, né? Esses dispositivos eles vão ficar lá, foram instalados, está funcionando e lá eles ficam, né? E, como eu comentei, o baixo custo de entrada. É muito mais fácil você invadir um dispositivo desse que ele já está nativamente, intrinsecamente exposto e vulnerável,
do que tentar invadir um outro sistema que é muito mais joia da coroa, tratado com muito mais cuidado, muito mais carinho, como um servidor, por exemplo. A gente vê que esses dispositivos conectados, muitos têm falhas que deveriam ser resolvidas através de um patch que não é aplicado. Então, a falha já é conhecida, a gente já tem um CVE para ela e vai ficar lá, né? Ao passo que quando solta-se, por exemplo, sei lá, uma CVE um CVE de um virtualizador, por exemplo, como o VMware, todo mundo sai correndo para fazer essa atualização. No caso desses dispositivos, isso acaba não acontecendo. Senhas default, mais uma vez, o mesmo caso das câmeras que foram usadas para fazer ataque. A senha default foi mantida. Ninguém se preocupou em entrar lá e mudar a senha da câmera, e aí um cara mal intencionado se aproveitou disso, né? Mais ou menos aqui, esse foi o caminho da invasão que foi usada pelos hackers lá no caso das câmeras. Então, de alguma maneira, usando um monte de ferramentas que estão extensamente disponíveis pela internet, o hacker, o cidadão, indivíduo, que não é um cidadão, mas um indivíduo mal intencionado, ele pode se conectar, ou melhor, fazer um scan na rede, identificar essas câmeras que estão vulneráveis e tomar o controle, né, desse dispositivo, fazer o command and control desse dispositivo para que ele vire um zumbi, né, um bot da sua rede de ataque, e aí ele pode ou usar isso para um ataque, gerando tráfego, ou, como eu comentei com vocês, fazer um movimento lateral. Então, desse dispositivo vulnerável, ele entra na rede e dentro da rede ele pode tomar o controle ou invadir outros recursos, outros dispositivos, e aí criptografar disco, fazer o vazamento dos dados internos da empresa e pronto. Quer dizer, havia uma preocupação de manter a rede ou os dados protegidos, mas deixamos lá dentro dessa rede um lugar que era exposto e por ali essa invasão aconteceu. Dispositivos de segurança tradicionais, eles não previnem ameaças. Normalmente a gente vê os fabricantes no mercado, perdão, os fabricantes no mercado detectando ameaças e não fazendo a prevenção. Então, quando a gente fala da Check Point, né, o ethos, né, da Check Point, né, o nosso modo de pensar, a filosofia por trás de todos os dispositivos e sistemas que a gente desenvolve é prevenir, não só detectar. Detectar é parte, obviamente, mas quando você deixa alguma coisa, você detecta, mas deixa alguma coisa acontecer, é muito mais difícil de remediar, né? Quem gosta de fantasia sabe que dragão é praticamente um animal invencível, né? Como é que a gente vence o dragão? Quando ele está ainda em forma de ovo, né? Você matar o dragão no ovo é muito mais fácil do que deixar ele crescer e aí você está roubado para poder evitar com que o dragão ataque sua cidade, tá? Então, a ideia aqui é essa mesma. Quando a gente detecta o ataque e o previne de maneira automática, a proteção é muito mais eficaz, né? Gu, como é que você quer fazer? A gente faz responde as perguntas aqui, a gente responde por escrito, deixa para o final. Que o Marcos já mandou uma Uhum. pergunta aqui. Acho que a gente dá para responder agora Legal. e depois a gente vai acumulando, vai respondendo aqui durante, e o que restar a gente responde no final. Beleza. Mas aproveitando aqui a pergunta do Marcos, a Checkpoint precisa de um equipamento separado do Firewall para fazer a IoT? Não, nesse caso não. A gente ainda vai entrar um pouquinho mais no detalhe, a gente vai demonstrar para vocês também como isso tudo funciona,
tá? Então, tecnicamente vai ficar um pouco mais claro, mas é basicamente uma blade como qualquer outra, tá? Então, uma blade dentro do Firewall Checkpoint já é o suficiente para fazer a atuação dentro desses ambientes, identificação de dispositivos IoT e prevenção. Tá? Beleza, obrigado, Gustavo. Obrigado também, Marcos, pela pergunta aí. Bom, os dispositivos IoT, a gente já discutiu isso, mas vamos reforçar. Eles são altamente vulneráveis por uma série de razões. Esse termo shadow, a gente chama de shadow IT, aquela coisa que os usuários trazem ou são implementadas, conectadas na rede, sem que o time de TI ou o time de segurança fique sabendo. Então, há um tempo atrás era bem comum assim as pessoas não terem Wi-Fi no escritório, aí o cara comprava um roteadorzinho para funcionar ali para a galerinha deles e conectava na rede e ficava lá esse dispositivo, né? Então esse que é o conceito por trás dessa expressão shadow ali. E eles não são gerenciados, então se instalam equipamentos na rede e ficam lá, né? Normalmente eles não têm suporte para o stack de segurança. A gente não tem uma preocupação em filtrar o conteúdo, permitir somente o tráfego estritamente necessário para a operação daquele dispositivo. Então a coisa fica muito aberta lá. Não tem segurança integrada e normalmente são mantidos com a senha fraca ou a senha default que saiu de fábrica, né? As soluções de IoT tradicionais, para proteção de IoT tradicional, elas têm sensores de hardware, então tem custo adicional, que vai na linha da pergunta que o Marcos fez para a gente. Para implantar e para administrar essas soluções, demora, é complexo, demora um montão, demanda muitas horas de trabalho, são cronogramas longos, né, com custo alto, e uma segurança medíocre, porque ela não é feita focada na descoberta desses equipamentos e para que eles estão ali conectados, tá? Então, a gente não vai perder o nosso tempo todo aqui só colocando medo em todo mundo que está assistindo aqui de que o mundo vai acabar porque o IoT é desprotegido, né? Porque a gente vê que em breve, se é que a gente já não tem, bilhões de dispositivos conectados à internet, às redes das empresas, né? A gente está reagindo. Então, essa semana saiu uma notícia de que o governo Biden, lá dos Estados Unidos, eles criaram um selo de compliance com padrão de segurança. Então, o NIST, que é o órgão regulador de segurança para os Estados Unidos, definiu um perfil básico de preocupações de segurança com o qual os dispositivos IoT vão ser medidos. Então, se esse dispositivo ele passar por uma inspeção seguindo essa norma do NIST, o governo norte-americano vai colocar uma marquinha lá, olha, esse dispositivo aqui ele ganhou o Trust Mark para que possa ser vendido com a tranquilidade de ser implantado de forma segura na rede das empresas, tá? Legal. O Quantum IoT Protect, que é o que, por que a gente está aqui hoje, ele é a única prevenção autônoma contra ameaças de IoT. O que é prevenção autônoma, né? A gente vai escanear, quando você instala a Blade ou o Nano Agent no teu Security Gateway, a gente vai escanear a sua rede ou a rede do seu cliente para ver quais são os dispositivos que estão lá presentes e com base nessa análise ou nessa descoberta, a gente vai criar perfis para proteger determinados tipos de equipamento. Então, dando um exemplo, seguindo com a história da câmera. Por que a câmera precisa ficar mandando ping? Por que a câmera precisa abrir sessões HTTP? Ela não tem que fazer isso. A câmera tem que mandar o tráfego de vídeo
para o DVR ou para o armazenamento em nuvem e só. Eventualmente receber uma sessão de gerência para uma mudança de configuração, para uma geração de alarme, mas é só isso, né? Uma impressora, a mesma coisa, ela tem o tráfego dela para o servidor de impressão e nada mais. Esse tipo de política que a gente consegue criar de forma autônoma. Dessa forma, dessa maneira, a gente vai prevenir os ataques, porque a gente não vai deixar com que esses dispositivos falem com outras coisas que não fazem sentido, ok? Só aquilo que é necessário para a operação do dia a dia. E a prevenção antecipada no dispositivo, a gente vai ver com mais calma mais para frente, mas a gente pode colocar um agente, um nanoagente, dentro do dispositivo, se ele for, por exemplo, um dispositivo baseado em Linux, a gente coloca um carinha lá dentro para garantir a segurança desse dispositivo. Então, dentro dele é que vai ter o suporte para segurança nativa. Proteção autônoma. Muito rapidamente, para a gente não atrapalhar a demonstração do Gustavo aí mais para frente, basicamente a gente faz um mapeamento, avaliação e o perfilamento dos dispositivos que foram descobertos na rede, através do Blade, da Blade de IoT da Checkpoint, e com isso a gente cria perfis, autonomamente a gente cria perfis de rede Zero Trust para esses caras. Então, o que é Zero Touch? Esse cara vai ter que se autenticar para a conexão da rede, né? E vai ter que cumprir com o tráfego que é esperado para eles. Então, quando a gente faz isso, o Gustavo estava comentando antes da gente começar a sessão aqui, que quando a gente faz o discovery da rede, demora mais ou menos 10 minutos para ativar os profiles e tal. Então, era uma coisa que, para fazer uma demonstração, ia tomar esses 10 minutos da gente, né? Mas vejam, a gente não vai ficar meses procurando dispositivo, catalogando esses caras e criando esses perfis. É uma questão de 10 minutos. A gente habilita a Blade, habilita o NanoAgent na rede do cliente, dentro do nosso Security Gateway, e em 10 minutos a gente já está protegendo os dispositivos IoT. E que dispositivos são esses? A gente tem 200 tipos diferentes que já estão pré-catalogados. E aí dentro tem fechadura eletrônica, tem NAS, tem no-break, tem caixa né, de point of sales, vai ter lá dentro sprinkler, né, aquele ejetor de água para contenção de incêndio, termostato, quer dizer, de tudo que a gente pode imaginar numa rede corporativa, a gente vai ter já pré-catalogado no nosso Blade de IoT, né? Os perfis são baseados em inteligência artificial. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar da Threat Cloud. A Threat Cloud ela tem esses mecanismos para poder identificar e criar esses perfis automaticamente, né? Eles são Zero Trust, então ele vai deixar o dispositivo fazer a comunicação mínima necessária para a operação dele, né? E a prevenção de ameaça é aplicada automaticamente em novos ativos. Então, quando você colocar novos dispositivos IoT na rede, eles já vão ser descobertos e já vão ser enquadrados em uma das políticas que a gente já criou, tá? Esse aqui é um diagraminha de fluxo para o que acontece quando a gente está fazendo a descoberta. Eu acho que já está claro para todo mundo, né? A gente tem os dispositivos ligados na rede. O gateway aqui vai fazer o discovery desses dispositivos, vai mandar para a Threat Cloud, né? E a Threat Cloud vai, então, auxiliar o gateway na criação das políticas e aplicá-las, tá? Obviamente, a gente vai ter isso tudo disponível visualmente na nossa plataforma de gerência no portal Infinity. Então, lá a gente consegue ver as coisas, a gente vai ver com detalhe isso quando o Gustavo mostrar para a gente, tá? A gente pode basear uma série, essa definição de políticas e aplicação em perfis, por exemplo, compartilhados pelo Cisco ISE, pelo ClearPass da Aruba. A gente pode colocar os dispositivos para serem autenticados também, os que suportarem esse tipo de coisa, para serem autenticados nesse tipo de ferramenta, ok? Se a gente está
fazendo a descoberta e criando políticas para ambientes fabris, para ambientes de automação industrial, a gente precisa ter a integração com produtos de terceiros. Por exemplo, da Armis, da Clarot, da Medigate, para o caso de dispositivos médicos em hospitais. Então, a gente pode ter todo esse mundo integrado através desses parceiros da Checkpoint, não só para IoT corporativo, mas também para o IoT, que em alguns lugares é referenciado como OT, para os dispositivos de automação industrial. Bom, no caso de um smart office, né, de um prédio inteligente, a gente vai ter dispositivos que estão na rede do escritório. Então, a gente tem aqui roteadores, impressora, dispositivo de Wi-Fi, computadores. A gente vai ter tudo isso misturado com o que é de automação do próprio edifício. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de protocolos diferentes, né? A gente vê aqui uma sopa de letrinha diferente da que a gente está habituado para o ambiente de TI, porque a parte de automação tem os seus próprios padrões, tem os seus próprios protocolos proprietários. Tudo isso a gente consegue fazer a integração e proteger esses dispositivos através da descoberta e da criação autônoma de perfis aqui no nosso Security Gateway. Tá? Outro caso que é bastante emblemático aqui é a gente ter, por exemplo, a proteção de pedágios, de sistemas que estão conectados em túneis nas estradas, e para isso a gente tem um modelo específico aqui do Quantum Spark, que ele é robusto. Então, talvez não dê para ver tão claramente aqui, mas os Spark 1570R, eles já têm antenas Wi-Fi e antenas LTE, além de ter uma caixa robusta aqui para aguentar temperatura, poeira e uma instalação em ambiente hostil, ok? Com todas as funcionalidades, aí sim a gente tem esse cara. Ele é um Security Gateway por dentro, né? Ele é o Security Gateway com todas as funcionalidades que a gente tem nos outros e mais esse foco em IoT e ambientes hostis. Prevenção de ataque. Então, como a gente tem os perfis para os perfis de segurança em todos os nossos produtos, a gente tem alguns perfis de segurança que foram bolados especificamente para a IoT, e esses perfis também recebem as atualizações automáticas contínuas vindas da Threat Cloud. Tá? Então, tudo que a gente tem para ambiente de TI, para os dispositivos que a gente já conhece, para IoT e para sistemas de controle industrial, nós também temos esse viés de ser autônomo e também de ter a constância das atualizações. A família de produtos, então, a gente tem aqui desde os Quantum Spark para filiais de pequeno porte, quantos Quantum Enterprise, que vão da série 3000 até 2.800, a gente tem a comunalidade de funcionalidade, ou seja, a gente consegue colocar a Blade de IoT em todos esses dispositivos aqui, independente do tamanho. Uma coisa importante aqui, pessoal, esse suporte é baseado na release 8120 do Gaia, tá? Então, isso aqui é realmente novidade e a gente usa todas as vantagens da release Titan, que a gente chama aqui, que traz já embarcado uma série de outras coisas, né? Proteção de DNS, Threat Hunting, e aí também o IoT e SD-WAN. Legal? A gente vai ter a visibilidade, como todos os produtos da Checkpoint, tudo centralizado no nosso portal Infinity. Então, os ativos conectados, os ativos IoT conectados, eles vão aparecer em minutos lá no nosso dashboard de controle. Os perfis autônomos que foram aplicados na sequência da descoberta e do mapeamento desses dispositivos. E a partir desse momento, todos os ataques conhecidos, Zero Day, o que não é desconhecido, usando todo o ferramental da
Threat Cloud vai estar aplicado também para dispositivos IoT e suas características. Legal? Gustavo, eu demorei um pouquinho mais, espero que dê tempo de fazer tua demonstração aí, né? Mas Imagina, esse é o tranquilo. momento. Se você quiser pegar Vamos quiser lá, tomar a tela para você aí, por favor, fique à vontade. compartilhar aqui. Enquanto só está compartilhando, vi um comentário aqui também no nosso Q&A, né, sobre câmeras, né? Então, é um caso onde as câmeras foram invadidas, na época propriamente do DIN DNS que você comentou, PH. E aí foi realmente complicado para bloquear esses ataques aí chineses, né? Que no caso as câmeras eram chinesas. Uhum, Então, casa muito bem com esse tipo de necessidade, vamos colocar assim, porque a gente tem dois tipos de política, eu já vou mostrar aqui, mas um deles é voltado especificamente para acesso, né? Então, o que eu preciso de acesso para operar e a outra parte para prevenção de ameaças, né? Então, uma é voltada para o Zero Trust e aí dentro do que está possibilitado é, existir comunicação, né? Eu posso garantir uma prevenção de ameaças, né? Então, deixa eu dar só um ok aqui também. Então, vamos lá. Passar pela demonstração aqui, aí no final a gente finaliza as perguntas e respostas. Só confirmando, já dá para ver minha tela, né, PH? já dá sim. Perfeito. Então, simplificando bastante aqui, tá? Eu tenho um ambiente de laboratório bem simplificado, com um faro checkpoint na versão 8120 e uma gerência também no 8120. Esse faro tem as blades de faro, Application Control, o URL Filter e a Identity Awareness habilitados. Como o PH comentou, né, o processo de onboarding da Blade de IoT, ela demora cerca ali de 10 minutos. Para não ficar o processo inteiro aqui fazendo, né, na frente de vocês, tem uma parte que basicamente ele só está trocando as chaves de API e tal, que aí, para não ficar tão maçante, eu já aproveitei e fiz esse processo antecipadamente, mas como que ele funciona, tá? Basicamente, aqui direto no próprio Smart Console, eu tenho essa aba de Infinity Services, tá? Essa aba, para quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar, ela faz a integração de uma gerência on-premise com o serviço do portal Infinity, tá? Então, o que que isso quer dizer? O que que isso traz de benefício? Basicamente, ele permite com que serviços que estão na nossa nuvem, como o de IoT, por exemplo, possam ser integrados na gerência on-premise, tá? Então, eu estou sincronizado com um ambiente chamado DemoBorro, lá no portal Infinity. Fiz esse sincronismo basicamente com dois, três cliques ali. E depois, no fim desse processo, ele vai fazer a questão de compartilhamento de configurações. O que que é isso, efetivamente, né? Tanto a parte de logs quanto configurações. Eu vou permitir que no portal Infinity eu veja os eventos, né? Então, o que está passando aqui dentro desse ambiente e também a parte de configurações políticas, tá? Então, feito isso, que demora cerca de 2, 3 minutos, aí sim existe a parte de integração com o IoT. Então, como eu já executei, ele está aqui como ativo, basicamente um processo ali de 5, 6 minutos para fazer a integração inicial, perdão, fazer o onboarding da política, tá? E no fim disso, ele já começa a popular o que pode estar passando ali na rede. Tá? Então, perfeito. Feita essa integração, o que que me permite, né? Agora trazendo de forma prática aqui o que que esse ambiente vai entregar. Então, eu estou aqui no portal Infinity. Para quem não conhece, ele é um portal que a gente consegue gerenciar todos os nossos produtos, tá? Então, gerencia Firewall, parte de postura em nuvem, parte de EDR ou qualquer outro produto aqui dentro, inclusive a parte de IoT e também SD-WAN que
trabalham de uma forma relativamente similar aqui, tá? Então, é, o processo de onboarding, depois que ele é feito o sincronismo, basicamente eu tenho que seguir 3 passos aqui e ele já vai trazer o discovery, tá? Então, feito esse primeiro onboarding, ele vai finalizar o discovery dentro daqueles 10 minutos que a gente comentou, e ele já vai trazer o que tem dentro dessa rede, né? Então, dentro desse gateway que a gente fez a integração, nesse caso do laboratório. Então, nesse caso, temos 6 dispositivos, né? Todos vindo, né, desse sensor, e aí, dentre esses 6 ativos, né, eu tenho 3 zonas. O que são as zonas? Basicamente, o tipo de dispositivo, tá? Então, a gente considera uma zona, né, o tipo Smart TV, o tipo impressora e o tipo lâmpada, né, nesse caso. Então, cada um tem aqui, eu posso até clicar e ele vai me encaminhar para essa zona em específico, tá? Mas, basicamente, eu vou ter já uma visão geral do ambiente aqui. E aí, identificando alguns tipos de risco, né, já vai ter uma lista aqui de ativos para a gente olhar e até algumas tarefas aqui com relação a políticas, tá? Como é um ambiente pequeno, com poucos dispositivos, nesse caso a gente não tem um risco tão grave, então ele realmente não mostra aqui, mas é interessante ver a parte de comunicações, né? Então, dentre esses 6 dispositivos do ambiente de laboratório, a parte de impressoras foi o que mais teve atividades, tá? Inclusive, é, mais de 100 mil conexões bloqueadas aqui. Então, como isso tudo funciona, né? Eu consigo ver, além da parte de overview, todos os dispositivos bem descritos aqui. Então, a minha lâmpada que eu via lá, ela é do fabricante Belkin, eu tenho esse P, eu tenho esse MAC address. Se eu precisar ver mais informações, eu posso simplesmente clicar aqui e eu vou ter essas outras informações, tá? Mesma coisa para todo o resto dos dispositivos. Então, tenho TV da Samsung, da LG, ambas as impressoras são da HP, né? E aí, basicamente, eu posso clicar em qualquer um deles e entender os detalhes, né? Então, qual é a função, qual é a confiança que esse ativo é realmente uma impressora, né? Eu tenho esse tipo de parâmetro aqui. Se eu confirmar que é realmente uma impressora, e garantir, eu posso até mudar a confiança para uma confiança alta. Tem um modelo, todas as informações aqui como inventário, e eu consigo ver os eventos de tráfego específicos para essa impressora, tá? O que é interessante, né? Aqui nós estamos vendo já logs bem similares ao da Smart Event que nós temos tradicionalmente, tanto de acesso permitido quanto bloqueado. Por quê? Como eu já fiz o onboarding aqui, eu já até mudei o perfil inicial. O perfil inicial é trabalhar como detect. Então, ele detecta o que está acontecendo e notifica apenas. E o que isso traz para a gente? Basicamente, algumas coisas interessantes, né? Então, por que uma impressora está acessando o YouTube, o Yahoo, o Reddit, entre outras aplicações aqui na internet? Então, eu já estou bloqueando nesse caso, tá? E como que eu estou bloqueando isso? Olhando especificamente aqui na parte de zonas, né, que eu vejo por ativos, por tipo de ativos, eu tenho as políticas possíveis a serem feitas onboarding, né, dentro da minha base. Então, beleza, informações gerais, ok. Aqui na parte de Access Control, eu tenho a lista de políticas de acesso. Isso é o que nós associamos com Zero Trust, tá? Então, aqui eu vou ter os tipos de dispositivos que estão listados aqui dentro do meu ambiente, então são só impressoras HP, e ele já até lista aqui os destinos que são aprovados, né, pela nossa Threat Cloud. Então, a impressora HP, externamente, ela só pode falar com esses 3 domínios aqui, porque é o que ela precisa para fazer atualizações, para fazer download de patch ou qualquer outra coisa assim. Por uma visão um pouco mais abrangente, eu tenho aqui
essas regras já pré-definidas, tá? E aí eu posso trabalhar de algumas formas diferentes, né? Na parte de learning, que é o padrão inicial, e mudar para prevent. Falar, bom, entendi, estou de acordo com essa política, e eu vou migrar para prevent e aí sim bloquear tudo que não é desse escopo, tá? Então, eu posso fazer isso tanto na parte, digamos que de Zero Trust, quanto na parte de prevenção de ameaças, tá? Então aqui posso também habilitar como Learn Detect e também como Prevent, e aqui são as assinaturas, né? Para efetivamente trabalhar com um bloqueio similar a um IPS, né? E até, inclusive, já aproveitando e respondendo a dúvida do Marcos aqui, trabalhando como um virtual patching. Então, se a impressora tiver uma vulnerabilidade já mapeada, ela vai ser bloqueada justamente por essa aba aqui, tá? Então, basicamente, eu mudaria para Prevent, e aí uma nova política apareceria ali na Smart Console. Só para mostrar para vocês como essa política funciona, tá? Fiz a integração, coloquei as informações ali dentro, né? Como que vai funcionar? Política padrão, eu tenho network, né? Como qualquer outro firewall, eu tenho todas as minhas rules aqui. No caso, como é simples, NN accept, tá? Laboratório. No momento que eu faço a integração, ele aparece como IoT Protect aqui, uma nova layer, tá? Essa nova layer, ela vai trazer tudo que tiver configurado dentro do portal Infinity. Então, trazendo aqui de uma forma um pouco mais explícita, tá? IoT to outbound traffic. Então, tudo que está vindo desses dispositivos IoT para a internet. Aqui eu tenho alguns protocolos já pré-definidos, tá? O que que eu vou aceitar e o que eu não vou aceitar, inclusive até domínios do Shodan e enfim, já pré-configurados. Falando especificamente agora sobre a política de acesso das impressoras que eu mostrei ali, por que que está bloqueando? Vou abrir aqui para ficar um pouco mais visual. Então, eu tenho já essa política feita nativamente, né? Então, isso tudo automático, e ele está liberando para aqueles 3 domínios que a gente viu lá dentro, nos protocolos devidos, e ele possui a cleanup, tá? Então, como que é a organização? Bem simples. Se eu tiver como detect apenas, eu vou criar uma regra similar a essa, só que a cleanup vai ser accept. Então, indo para um caso um pouco mais prático aqui, eu sei que nas Smart TVs a minha política ainda está como detect. Vou mostrar ele depois para vocês. Mas pegando aqui o caso da LG, né? Então, todas as LG vão passar por essa política. Então, tenho todos os domínios aqui mapeados que precisam ter comunicação, mas a cleanup está como accept, tá? Como eu mudo isso? Basicamente, eu venho aqui no portal Infinity, tá? Aqui dentro eu volto para o tipo de dispositivos TV. Dentro de Access Control, como eu comentei, basicamente eu vou alterar para Prevent. Alterei? Legal. Dá até para ver que muda aqui o ícone. E eu vou executar um enforce. Esse enforce, eu vou basicamente fazer o mesmo processo de publicação e instalação da política, tá? Como se fosse o install policy da Smart Console, tá? Fazendo uma analogia. E aqui dentro, eu espero acontecer, tá? Como é uma integração de um ambiente on-premise com um ambiente em nuvem, ele vai fazer o enforcement da nuvem até o ambiente on-premise e aqui ele já está executando. Então, fez a publicação da política, está instalando. Inclusive, como ele já publicou, dá para vocês verem aqui que mudou para drop, a cleanup. Só esperar finalizar a instalação, mas basicamente o corpo da regra já está definido, tá? Ou seja, qualquer comunicação fora do padrão da LG ou da Samsung vai passar por uma regra de bloqueio agora, tá? Então, para casos mais práticos, basicamente eu consigo cobrir efetivamente só o que aquele dispositivo precisa acessar
e trabalhar com a camada de virtual patching justamente para esse escopo reduzido de acesso, tá? Então a ideia é trazer de uma forma muito simples. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui é automático, tá? Então eu não, digamos que minha cabeça não trabalhou em nada aqui, foi só a Threat Cloud. Então, se eu quiser trabalhar, inclusive, com exceções ou algum dado específico, eu consigo trabalhar aqui também, trabalhar a parte de risco, exceções específicas, tá? E aí sim, entrar nesses detalhes, tá? É, dentre todas essas opções aqui, né, a gente tem configurações de perfil para cada tipo de enforcement, a gente tem a parte de agentes, que são quais dispositivos que estão conectados, né, então gateway, gerência, o app de integração, tudo mais, basicamente para fazer acompanhamento do deploy, né, ver versão de agente, esse tipo de coisa que é mais operacional ali em questão de é, atualizações, o que for feito, tá? Mas nada muito necessário, vamos dizer que para o dia a dia. E um ponto interessante, né? Fora a questão de eventos que a gente já mostrou um pouquinho, existe também a funcionalidade de firmware scan. Então, algum ambiente ou algum segmento que vocês tenham um dispositivo já que eu queira mapear como ele é feito, né, o que que ele tem de possíveis vulnerabilidades, algo assim, nós podemos fazer o import desse firmware aqui dentro e ele vai imprimir o que que pode ter de vulnerabilidade, CVEs e tudo mais, tá? E isso serve como um bom assessment de risco ali também, tá? Então, tudo que a gente comentou até agora é mais passivo, e aí a gente fecha com a parte, digamos que mais ativa, que eu posso fazer esses scans especificamente aqui do firmware, tá? Então seleciono que tipo de dispositivo, faço o import dessa versão e aí a gente consegue imprimir esse resultado, tá? Então, como a gente só tem mais aqui 2 minutinhos, só para finalizar, é, nós temos alguns conteúdos interessantes aqui disponíveis para vocês realizarem o download, tanto o que nós chamamos de Buyer's Guide, que vem um conjunto da Checkpoint com a IDC, tá? Temos também uma referência aqui em cima específica para a parte de GDPR e abaixo uma referência sobre desafios do mundo de segurança de IoT. Tá? Então são documentos aqui que acompanham a necessidade dos profissionais, tá? Então fique à vontade para baixar que é bem interessante para apoiá-los aí em demandas do tema. Então acho que só para fechar, é, Tem uma última pergunta do Marcos aqui, isso, vamos aproveitar sobre as o firmware dúvidas. scan, né? Não precisa de licença adicional, isso daí já está na licença do IoT Protect. Perfeito. Já está na licença do IoT Protect. Só para até deixar clara a questão de licenciamento, acho que já até veio outra questão aqui também sobre isso. Uhum. O licenciamento ele é da mesma forma que a gente trabalha com DLP, que a gente trabalha com SD-WAN. Basicamente eu vou ter, até abrir aqui, Você tem fácil aí, Gustavo? Eu tô com o quadrinho aqui também. eu abro aqui o chart, Beleza. tá aqui fácil. Chart, beleza. Então, licenciamento, pessoal, só para deixar claro, aqui é o nosso comparison chart, tá? Então, a gente tem os três principais modelos de licenciamento, tá? Então, NGFW, NGTP e SandBlast, com tudo isso já incluso. E aí o IoT Protect entra como uma licença opcional. Então, basicamente teria que ser contratado um dos licenciamentos base e adicionar, né, o IoT Protect aqui dentro. Tranquilo? Lembrando que dá para colocar a licença de IoT Protect em todos os equipamentos, tanto na linha Spark quanto na linha Enterprise, tá? Nos equipamentos maiores. Perfeito, Pena. Temos mais alguma dúvida? Mais algum ponto aqui? Tem uma pergunta aqui, Opa, deixa eu
Como a política é sugerida automaticamente, o que eu posso fazer se houver um falso positivo? Certo. Esse é um caso que, assim, pensando que às vezes pode não ter uma informação completa sobre um dispositivo mais específico e tal, às vezes pode ter algum tipo de falso positivo, a gente nunca exclui essa possibilidade, então existe a possibilidade de tratar com exceções, tá? Então, dentro do portal Infinity tem uma aba exclusiva para exceções ali dentro, que aí dá para inserir o dispositivo, IP ou o que for dentro dessa loja. Tá? E uma outra aqui falando de gerência, se eu possuir uma gerência virtual, mas aí eu acho que cabe para qualquer, seria local também, né? Só Uhum. para fazer um parênteses, eu posso usar o IoT Protect? Perfeito, pode sim. Virtual, física, o que for, né? A gente considera como local, que aí ela não é na nuvem, na nossa nuvem, mas dá para ser feita a integração e até foi o que nós fizemos aqui no laboratório, mas também pode ser feito via Smartphone Cloud, que aí fica tudo no mesmo portal, né? Tanto o gerenciamento das políticas padrões quanto o IoT. Fechou. Beleza, então. Temos mais algum? Isso Acho que aí. foi isso. Hum, Ó, uma pergunta que o Felipe fez aqui, ó. Pelo que eu entendi, a solução apresentada não faz proteção de comunicação lateral entre os dispositivos IoT na mesma rede, certo? Então, hum, pelo que eu entendi dele aqui, se a gente tem duas televisões Samsung, não tem proteção lateral entre esses dispositivos. Existe sim, tá? Uhum. Eu estava mostrando ali a questão de comunicações externas, tá? Mas existe sim a padronização ali de né, políticas laterais, inclusive também para a questão de virtual patching, né? Então, o virtual patching se aplica principalmente para esse tipo de cenário, que não necessariamente vai ter um acesso sempre explícito externo. Então, se eu tiver uma vulnerabilidade em uma TV, né, trazendo esse exemplo, lateralmente, ela teoricamente poderia ser explorada, mas com o virtual patching, claro que, sendo que essa comunicação passe pelo firewall, aí isso vai poder ser bloqueado. Sempre é bom assumir que ela passe pelo firewall, que aí realmente é onde a gente consegue tratar. Se não Sim, passar, aí... claro. Então, eu acho que é isso, pessoal. Mais algum ponto? PH, Falk? Não, só agradecer a presença de vocês, né, para pondo a gente, né, obviamente pondo a gente à disposição, se vocês quiserem mais informações, quiserem conversar, comentar, a gente está à disposição. Isso aqui vai ficar, essa sessão, ela foi gravada, vai ficar disponível no Checkmates. Perfeito. Isso aí, pessoal. Precisando, a gente está à disposição. Logo, logo vai ficar disponível no Checkmate se vocês quiserem compartilhar com alguém ou revisar algum detalhe. Obrigado Isso pela aí. presença. Obrigado, Obrigado. PH, Obrigado, Falk. pessoal.